Pessoal, boa noite. Eu me chamo Leonardo Nascimento. Eu sou fundador da Urca Capital Partners. Eu achei até curioso aqui o evento de vocês. Eu resolvi até dividir minha apresentação. Acho que eu tenho 10 minutos, né, Bernardo? Não, você tem... 15, 10 ou 15. Não é muito, não tenho o que falar em 35 minutos. Não dá fala não, esse cara... Não. Eu vou dividir, eu achei curioso, eu vou dividir até em duas partes, porque a parte para falar do que a gente de fato faz na Urca, acho que a fronteira do que a gente faz está um pouco distante do mundo startup. A gente talvez a gente vá ser procurado por vocês numa segunda ou terceira fase de investimento das companhias que vocês estão criando agora, se tudo der certo. Mas eu achei curioso contar um pouco da história da própria Urca, porque a Urca foi uma startup e, dependendo do ponto de vista, ela ainda é uma, né? Eu acho que como a gente quer ficar num tamanho muito grande, então posso considerar que a fase de vida dela ainda é uma fase inicial. Eu acho que a gente já start, mas ainda não app. Então seria interessante contar um pouco a história. Eu comecei a Urca há 7 anos atrás. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro é o Cláudio, né? Eu me formei em engenharia e trabalhei no Pactual, formei em engenharia no IME, trabalhei no Pactual, depois fui consultor da Bain Company e estava super infeliz nesses lugares e resolvi pedir demissão e resolvi fazer uma empresa, criar uma empresa. E o desafio foi muito grande, porque eu resolvi criar um banco de investimento. Então, é um tanto quanto difícil você com 25 anos, então entreguei minha idade, eu tenho 32, com 25 anos você deixar uma consultoria de estratégia e resolver montar um banco de investimento. E ao longo desses 7 anos a gente conseguiu, acho que ainda não montar um banco de investimento de fato, porque eu não tenho uma carta patente do Banco Central ainda, mas a gente conseguiu criar uma companhia que trabalha com investment banking, fazendo operações societárias de fusões e aquisições, levantamento de capital, fazendo assessoria de empresas a levantar dívida, a trazer investimentos de fundos de private equity, a trabalhar no mercado de investment banking, que era aquilo que eu queria fazer. A diferença é que eu não gostava de ter chefe, principalmente chefe de banco de investimento, que é um chefe bem característico, né? Quem passou no mercado financeiro aí sabe disso. Então, assim, a história da Urca ela tem um pouco dessa parte empreendedora e que eu acho que para compartilhar algumas coisas com vocês que pode ser útil aí para quem está criando um negócio agora. Talvez o que eu falaria para vocês é assim, eu sempre ouvi de muita gente que trabalha com startup, muito investidor que faz isso, que o grande desafio do negócio não é a boa ideia, né? É a execução dela. E de fato a minha ideia tinha um atraso aí de uns 200 anos, 300 anos, desde que o Rothschild foi criado lá na Inglaterra. Então esse negócio de fazer banco de investimento não era nenhuma ideia nova, né? Então a minha ideia, na verdade, era super atrasada, não tinha nada de inovação, nenhuma boa ideia. Mas o que a gente focou desde o início da Urca foi em tentar fazer uma execução melhor. Nosso objetivo era bem audacioso, uma execução melhor do que os grandes bancos de investimento, né? Então, a gente está na era da informação, então a gente procurou se aproveitar da disponibilidade de informação, né, e da disponibilidade do acesso a essa informação, para tentar trazer as melhores práticas que a gente via no mundo de corporate finance para o nosso negocinho pequeno, e que a gente oferecia serviço para companhias muito pequenas na época, quando a gente começou. E durante esses 7 anos isso se provou vencedor, né? Então, o que eu posso aqui, nesses primeiros 5 minutos, para falar da origem da nossa empresa, e essa é a razão pela qual eu não coloquei aqui a apresentação fala muito do negócio que a gente faz, e eu queria queria mudar um pouco aqui a abordagem. Não tivemos nenhuma ideia
mirabolante, nenhuma ideia nova, mas focamos 100% do negócio em fazer uma execução melhor do que aos principais bancos de investimento que vocês veem ao redor do mundo. Não digo hoje que eu faria um negócio melhor do que os bancos americanos, e não por falta de capacidade do time que a gente montou, mas por falta de acesso aos mercados em que eles têm. E é uma coisa que a gente... por isso que eu falei que a gente ainda é uma startup, porque o nosso sonho é chegar lá. Então, acho que isso é um pouco... Os primeiros 5 minutos, eu não sei se eu gastei 5. 5, certinho. Na outra parte da apresentação, que eu também acho útil aqui para vocês, e eu vou explicar a razão pela qual eu falei que a gente está numa fronteira um pouco para frente, é que a gente é uma companhia que assessora empresas, empresários. A gente fica do lado do acionista para trazer capital, para fazer um plano estratégico bem mais aderente à parte financeira do que à parte operacional, mas cujo objetivo é crescer negócios, né? Geralmente é crescer negócios. E nesse sentido, o range de empresas que a gente atua é um range de companhias maiores, onde os valores de investimento são maiores e as fases de maturidade são fases um pouco à frente da fase de quem está criando um negócio, né? Mas nesse mundo a gente também conversa com muita gente que investe em empresas iniciantes, então a gente consegue ter um pouco do termômetro, né, daquilo que o investidor está buscando, daquilo que ele está buscando num investimento numa companhia. Eu até senti pena que eu não fiz, eu ia fazer uma observação para as meninas, e aí não deu tempo, não quis também prolongar aqui o Q&A. Mas uma coisa super importante nesse negócio, e que elas também não colocaram aqui, qual é o tamanho do investimento que você quer e o que você vai fazer com aquele dinheiro. A gente, quando está fazendo um processo de M&A formal, coordenado, o que a gente aconselha ao nosso cliente é assim: você tem que ter um plano que tem início, meio e fim. Você precisa falar exatamente onde você vai colocar cada centavo que você está buscando de um investidor, e você precisa dizer para ele como ele vai ganhar dinheiro. Porque em empresas com a fase de maturação que a gente trabalha, obviamente elas já atingiram um nível de recorrência nos negócios. Você precisa dizer exatamente qual é o modelo de negócio que vai fazer com que esse cara que está arriscando o capital junto com você vai ter o retorno sobre o capital. Em startup, o que a gente já trabalhou e o que a gente viu, pergunta assim 100% das vezes, por que você não avançou mais no teu negócio antes de você sentar e pedir dinheiro? A gente já teve alguns casos em que a gente tentou ajudar startups em que a maior parte dos investidores com quem a gente conversou, o feedback deles era sempre assim: ele não consegue ir um passo além disso. Então, se eu pudesse dar o exemplo da empresa aqui, eu acho que alguém fez uma observação dessa aqui, não sei se foi o Bernardo. Vocês já foram a mercado, já tentaram ir a mercado? Vocês de fato precisam do capital antes de você fazer o teste do mercado? Porque hoje, obviamente que isso está bastante falado aí, tem até o episódio Belpass aí, enfim, a Belpass em si. Tem muita gente criando muita coisa, muita gente gerando muito negócio, mas parece que é quase que o mercado deixou de ser um mercado de criar empresas, passou a ser um mercado de captar recursos. Então eu crio uma ideia, coloco no PowerPoint, eu vou captar dinheiro. Eu crio uma ideia, coloco no PowerPoint e vou captar dinheiro. O que a gente percebe do investidor anjo, até do Venture Capital é algo que a gente trabalha mais frequentemente, é isso, você já deu o máximo, a partir daqui você não consegue ir mais sem o capital, porque quando você chega nesse ponto, a minha primeira pergunta é fácil de responder: o que você vai fazer com o dinheiro e como você vai retornar esse capital? Porque quando você não chegou ali, você vai ter dificuldade de responder essa pergunta. Então, uma falta que eu senti na apresentação das meninas foi exatamente isso. Primeiro, quanto que eu preciso, ou quanto que eu estou buscando, e o que eu vou fazer com aquilo, e o que aquilo vai retornar para o investidor.
A gente em Investment Banking, em operações maiores, a gente tem uma expressão bem característica que é assim, o investidor ele tem coração de plástico. Né? O coração dele ele não tem coração, é plástico. Você faz o que quiser, é maleável. O que ele está olhando é como que o dinheiro dele vai ser remunerado pelo risco que ele está correndo. Tá? Então, eu acho que assim, resumindo, né, ter o plano, esgotar todo o desenvolvimento daquele plano antes de ir buscar capital, ou seja, coloque o teu capital primeiro, invista todo o teu tempo, todo o teu capital, até um limite onde de fato o recurso financeiro ele seja uma barreira para você dar um passo a mais. Tudo que eu estou falando para vocês podem ter tido algumas experiências diferentes disso, até porque essa não é uma ciência exata. Né? Então a cabeça de cada investidor pensa de uma maneira diferente. Tem gente que toma mais risco, tem gente que toma menos risco. Mas como uma regra geral, eu deixaria isso para vocês aqui. Só para trazer um pouco agora mais para o meu lado, até porque eu quero fazer uma propaganda para vocês daqui a alguns anos, vocês me contratarem para abrir capital da companhia de vocês ou buscar um investidor financeiro mais sofisticado. O processo de investimento, via de regra, ele segue uma receitinha de bolo que o mercado inteiro trabalha, e a nossa companhia ajuda os nossos clientes a fazer isso, que é pensar o plano de negócios da companhia, e plano de negócios é um negócio que parece negócio de startup, mas plano de negócio é um negócio que a companhia precisa fazer todo ano. Toda companhia precisa ter um plano de negócios todo ano, precisa revisar aquele plano, precisa saber para onde ela vai, médio e longo prazo. Então a gente, quando entra numa companhia para assessorar essa empresa a buscar capital, a acessar mercados, o nosso primeiro trabalho é construir esse plano precisa ser razoável, ele precisa ter lógica, ele precisa ser defensável, e eu acho que o valor que a gente agrega para essas companhias é que a gente torna esse plano lógico e defensável. Essa é a primeira parte. Como uma segunda parte, a gente vai a mercado buscar investidores que têm aquele perfil daquela companhia, e aí quando eu estou falando ir a mercado, eu estou falando acessar o mercado de fundos de private equity, que são fundos que investem, que são fundos profissionais, que são profissionais em comprar companhias. A gente recebe propostas, e idealmente mais de uma, para que sejam comparáveis. Então o processo caminha por aí. Uma vez decidido por uma proposta, a gente começa um processo de coordenação, de análise dos números das companhias, e esses números são todos, toda a história da companhia, pelo menos a história dos últimos 5 anos, para analisar se a companhia tem algum problema do seu ponto de vista operacional, financeiro, fiscal, contábil, ambiental, enfim, depende do negócio. E a conclusão do negócio é advogado na mesa, minutando o documento e, de fato, recebendo o aporte. Estou contando isso porque é o meu deverzinho de casa dizer para vocês como funciona um processo desse de investimento. Para concluir, sendo bastante sucinto, processo de atrair investidor e o processo de buscar parceiros, ele sempre tem que envolver, e é o que eu queria deixar para vocês, um plano lógico, tamanho do investimento e dizer para ele como você vai voltar o investimento para ele. Eu queria deixar isso para vocês, isso é o que eu considero no nosso trabalho o que é mais importante. Então, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês aqui, que eu acho que tem a ver com o que vocês estão discutindo hoje aqui. Obrigado. Agora, não sei se vocês têm alguma pergunta a respeito de todos esses temas aí. As pessoas vão levantando e vai... Tá. Você falou que você gosta de ter um plano lógico e que ele tenha um investimento inicial e como ele vai retornar. Quando você fala em retornar, quais indicadores que os investidores querem ver que você gostaria de ver? Porque a gente tem uma série de métodos de fluxo de caixa, Sim. descontado, opções, enfim, N formas de você avaliar um negócio e de trazer o retorno. Claro. O que importa, o que interessa, enfim. Um parecer geral sobre
Claro, e isso, a sua pergunta, ela depende, obviamente, do tamanho e da fase de maturidade do negócio, né? Então, vamos assumir que ele já está na escala assim, ele já fez o seu MVP, ele já está, realmente, ele precisa de investimento, ele está pronto, já fez alguns testes, entendeu? Só escalar o negócio. Então, nessa fase, numa fase mais madura do negócio, você tem indicadores financeiros, que um deles é o ROI, que é o retorno sobre o capital investido, que você tem como projetar isso, e a tua projeção precisa ser crível, né? Então, o nosso trabalho é vender essa projeção crível para o investidor, onde ele tem lá a taxa de retorno dele, tem o custo de capital do investidor, né, o custo de equity dele, né, o custo de captação. Normalmente, quando é investidor financeiro, ele teve um custo de captar esse dinheiro para investir. Então, a gente precisa mostrar para ele que aquele capital dele vai ter um retorno e, obviamente, quando é que a gente retorna isso? Numa eventual venda, numa eventual saída. O investidor financeiro entra para sair. Então, em algum momento, em algum horizonte do tempo, ele precisa ver uma saída clara. Então, tem uma estratégia de saída também. Sem dúvida nenhuma. De novo, né, a resposta da tua pergunta ela depende da fase de maturidade do negócio. Eu estou dizendo um negócio mais maduro, estou falando de fundo de private equity. Então, se eu estou vendendo um negócio para ele, uma das primeiras perguntas que nos fazem quando a gente apresenta um negócio é como eu vou sair? Tá? O mercado brasileiro já tem um tempo que o mercado de capitais está fechado, mas mundialmente fundos de private equity saem dos investimentos via mercado de capitais. Quando eu digo mercado de capitais é a abertura de capital em bolsa, fazendo uma venda da posição dele, enfim, dando liquidez no negócio que ele investiu. Aqui no Brasil, como o mercado de capitais está fechado há algum tempo e a perspectiva é que ele continue fechado durante mais algum tempo, os fundos de private equity têm uma grande saída para estratégico, né? Então, se eu invisto numa empresa, num marketplace aqui, provavelmente eu vou sair para aquele cara que você perguntou lá, que fez a fusão. Então, ele vai ser um potencial buyer desse business. E a maneira como ele mede o retorno, que foi a sua pergunta, você tem uma série de indicadores. EBITDA é um indicador, né? O negócio precisa da geração de caixa. Agora, deixa eu só fazer uma observação, né? A gente tem contra-exemplos nos Estados Unidos, por exemplo, e é por isso que eu te falei da maturidade do negócio, que quando você tem negócios que crescem mais rápido, o negócio maduro, por natureza, ele cresce mais devagar, porque ele está maduro. Negócio que está no início, que ele cresce rápido, ele tem uma aceleração rápida, você tem investidores olhando outras variáveis. Então, por que é uma startup madura pronta para receber investimento? É nesse sentido, não uma empresa consolidada. A sua pergunta foi essa? Não, então desculpa, eu respondi tudo para você, falando de mercado de capitais, era uma empresa consolidada. Se é uma startup, para mim os termos são um pouco conflitantes, mas se é uma startup que você tem... Pronta para receber investimento, você mencionou, pronta para receber investimento, o que você quer ver de você? Minha experiência não me permite responder tua pergunta de modo exato. A anterior eu respondi de modo exato, essa não. Mas o que eu vejo é que muito do que o investidor olha são receitas, potencial geração de caixa daquele negócio via outras formas que não o negócio em si. Deixa eu tentar explicar. Né? Quando você abre capital do Twitter na Bolsa de Nova York e todos os investidores mega institucionais, super sofisticados, valorizam esse business a bilhões de dólares, de fato o que eles estão olhando não é um fluxo de caixa descontado do Twitter. Tá? Eles têm uma outra forma de avaliar esse business. E essa outra forma é que responde um pouco a tua pergunta. Eles olham outras variáveis. Qual é a minha impressão? E aí é uma impressão, até porque eu acho que ninguém consegue responder direito essa pergunta. É que a geração de acesso, fluxo, você conseguir compartimentar um mercado enorme de gente, ali tem um potencial instantâneo de geração de receita e caixa. De que forma? De N formas. Que isso é o que é precificado quando alguém precifica um negócio desse. Então, eu vou tentar aqui extrapolar só para exemplificar a resposta. Quando você pega um Twitter que tem, sei lá, bilhões de usuários, se eu coloco lá uma propaganda ali, eu consigo vender esse marketing para uma outra companhia que no momento, talvez, da abertura de capital ou da precificação do business, isso não está nem sendo executado, não está nem gerando esse caixa. Mas só o potencial
faz com que a gente valorize o negócio. Então, resposta do negócio lá na frente, EBITDA, ROIC, indicadores financeiros. Resposta do tipo que você perguntou, outras variáveis. Vale a pena usar essas variáveis de empresas grandes para precificar esse dado? É difícil precificar porque você vai ter que vender um plano muito... Se as meninas falassem aqui, não, daqui a 5 anos a gente vai faturar 50 milhões de reais, vai ser difícil. O investidor ia até comprar, mas ele ia colocar uma taxa de desconto tão grande no negócio que o negócio ia valer muito pouco. Então não acho legal vender assim. Laura? Tá, primeiro sobre entender qual o percentual dos negócios que vocês fecham que é voltado para startup? 0%. Tá. Nunca fecharam? Não, já fechamos. Hoje, que a gente fecha hoje, que tem hoje, por exemplo, no nosso pipeline é 0. Não tem nenhuma startup em nosso pipeline. Você vê uma evolução, assim, de busca por startups, dos investidores? Sim. Não, o que acontece é assim, o que a gente enxerga é o grupo de investidores que olham startup é um. O grupo de investidores que olham companhias mais maduras, que são investidores mais institucionais, é outro. Estou falando do mercado Brasil, tá? Lá fora você tem uma série de institucionais enormes que investem em startup. Aqui no Brasil você tem um grupo de investidores institucionais que compram companhias ticket mínimo de 50 milhões de dólares, que nós não estamos falando de startup. Aqui no Brasil você tem um grupo de investidores que olham startups, são angels, são venture capitalists, que olham startup. Então, obviamente que o movimento que ocorre nos Estados Unidos, ele contagia o resto do mundo, inclusive o Brasil. Então, quanto mais negócios forem surgindo, mais vai ter gente alocando portfólio para um high yield, que é investir numa startup, é um high yield, é um investimento de alto risco e potencialmente alto retorno. Mas eu não consigo te responder se eu enxergo um aumento ou diminuição disso. Exatamente pela razão da gente não ter muita startup no nosso portfólio, no nosso passado, e nenhuma agora no nosso pipeline de negócios, entendeu? Eu acho que essa questão que você falou da receita, de bônus para o investidor, tem que fazer um plano de negócio que seja bem definido, específico, que faça sentido, que seja lógico. Com o que a gente está vendo hoje, né, da configuração do mercado, a gente vê uma efemeridade muito grande no mercado, e principalmente das startups, né, que estão com base tecnológica, e que elas têm um potencial de se escalar de uma maneira muito rápida. Sim. Então fica... é um pouco difícil de criar um plano que seja muito lógico nesse cenário, e eu imagino que por isso seja muito difícil encontrar investidores institucionais, principalmente no Brasil. De fato. E eu vejo isso como um baita desafio, né? Você tem razão. E por um lado, isso talvez seja um dos motivos que as startups não são fomentadas no país. Porque, às vezes, para fazer esse movimento de tentativa e erro, que é tão importante para as startups, a gente também precisa de capital. E, então é uma coisa um pouco cíclica. Se elas não têm esse investimento de investidores institucionais e quem tem a grana mesmo claro. No cenário de crise, como é que elas vão se desenvolver? Tem outro fator aí, se você me permite te interromper e incluir, é um fator que eu ouço pouco falar quando a gente fala de investimento em startup, que é valor. Tem uma discussão de valor interessante aí, né? Você chegou a perguntar qual é a discussão de valor, né? Se eu ofereço para as meninas aqui, eu não sei quanto elas estão buscando, mas eu ofereço 500 mil. Eu ofereço 500 mil, eu compro quanto da empresa? Isso é um fator importante, né? Como é que eu vou basear o valor que eu vou comprar do negócio? Porque, acho que quem foi que perguntou? Você que perguntou para todo mundo quem investiria na empresa. Eu não levantei o braço. Porque, na verdade, eu acho que deveria ser assim. Quem investiria R$1 na empresa? Eu investiria R$1. Por quanto da empresa? É uma outra... Então, assim, eu invisto quanto e para levar quanto da companhia? Porque isso faz todo sentido. 500 mil eu invisto nelas? Talvez eu não investiria. Mas tem gente que tomaria esse risco. Agora, quanto que elas estão dispostas a... Porque elas falam assim, você investe 500 mil na empresa, você leva 10% da empresa,
Quanto que elas estão falando que a companhia vale hoje? O business plan delas, a ideia delas, vale 5 milhões. Então, um pouquinho diferente disso, a conta é um pouco diferente, mas... Vê muitos clientes com esse questionamento. Vejo. E cada vez mais. Vejo cada vez mais. Eu tenho empresas hoje, inclusive, que não estão numa fase... A gente está... Eu acho que eu respondi errado você. Eu tô lembrando. A gente está trabalhando numa empresa que ela é uma startup na área de energia solar. Só que ela é uma startup que está buscando 100 milhões de dólares. Porque ela tem um projeto de fazer painéis solares para colocar nos lagos das hidrelétricas. Porque tem uma área enorme ali, que são os lagos das hidrelétricas, e que ele encontrou um potencial de geração de energia solar ali e para conectar já na subestação das hidrelétricas, né, e jogar na rede. Então ele está buscando um investimento enorme para fazer isso. Mas é uma startup. Então quando a gente vende isso para o investidor, a precificação do negócio é super relativa, é super difícil. No meu ponto de vista, é bem difícil negociar isso, entendeu? Então é por isso que a gente sempre fala assim, cara, vai até o limite aí que você pode, investe teu tempo, teu dinheiro, vende tua casa, faz o que você quiser, mas quanto mais palpável você trouxer o negócio, mais fácil vai ser você defender teu valor, entendeu? Essa é uma coisa que a gente observa. Ressalvado a nossa falta de experiência em startup, tô te dando só uma impressão, por favor. Na verdade, não é bem uma pergunta, queria ouvir sua opinião. Assim. Sim, claro. Quando se fala em maturidade, né? Maturidade é um conceito muito relativo. Sem dúvida. Empresas, porque hoje o que a gente vê? Uma série de empresas que são startups alcançam níveis elevadíssimos de receita, mas não de resultado. Ou base muito grande de clientes, um giro operacional muito elevado, mas não resultado. Ou seja, capacidade de geração de caixa é quase que zero, às vezes negativo. Sim. Pegar um exemplo aqui que todo mundo conhece, Netshoes. Sim. O maior trade de mercadoria esportiva na América do Sul. Não sei se esse ano foi o primeiro que já deu lucro, mas até então nunca tinha dado. Nunca. E você diria assim, o Netshoes é uma empresa madura? Então esse conceito, como é que vocês lidam com isso? Porque a Netshoes, do ponto de vista de geração de caixa, de VPL, não é nada. Sim. Mas ela é um monstro que domina a América do Sul inteira em termos de logística. Talvez as rotas dela valham muito, a logística, distribuição, enfim, prospecção dentro do mercado, mas Sim. do ponto de vista de geração de caixa, e a gente pode gerar aqui, elencar, sei lá, mais umas 10 empresas desse porte que nunca deram lucro. Tem empresas gigantescas nos Estados Unidos que não geram... Outro exemplo aqui... Amazon, por exemplo. Não, e recentemente eu assisti uma palestra do presidente do Waze. Eles estão no 4º modelo de negócio já alterado, porque a empresa não consegue encaixar um modelo de negócio, eles estão indo para o AdWords, para o mercado de mídia. Sim. Porque é uma tentativa de rentabilizar o modelo de algo que é excepcional. Como negócio, como plataforma espetacular. Como é que você lida com isso? Porque a maturidade aí é relativa, né? Quer dizer, vocês buscam esse tipo de empresa porque ela tem projeção, tamanho, gira muito, ou seja, tem um encame muito alto, ou você olha só para o fluxo de caixa? Qual é a visão de você? Eu acho que assim, a palavra, talvez a maturidade eu tenha sido infeliz, a despeito de a gente confundir a maturidade com tamanho, tá? Eu já vi transações enormes acontecerem com companhias que não geram caixa e que foram precificadas. Muitas são precificadas, né? Então, assim, eu diria para você que a maneira como o mercado de capitais precifica uma companhia que não gera caixa tem muito a ver com a resposta que eu dei para ela lá. É fluxo, é potencial. Porque, na verdade, quando eu estou comprando a tua empresa, que você gera 1 milhão de caixa hoje, eu estou te pagando 5 milhões nela, estou te pagando 5 vezes a tua geração de caixa hoje. Só que essa geração de caixa que você está fazendo hoje é tua. Eu estou te pagando 5 vezes isso, mas eu vou ter que buscar esses 5 na frente, se eu estou comprando ela. E vou ter que buscar bem mais do que isso para ter retorno sobre o meu capital. Então, assim, na verdade, a empresa gerando caixa ou não, o que eu estou comprando é futuro.
Então, esse é o ponto. Acaba que você está apostando num centro de custo que não existe ainda. Isso. E que esse centro de custo é quase que uma startup dentro de uma empresa madura. Sim. Você está projetando cenários Sim. dentro de algo que hoje tem, às vezes, um resultado negativo. Né? Sem dúvida nenhuma. A diferença qual é entre uma empresa como essa, como uma Netshoes, e uma empresa que alguém vai chegar aqui e falar, tem um marketplace de vender tênis. Qual é a diferença dos dois? É risco. Então, eu posso ter o mesmo business plan para a Netshoes e para o cara que está aqui. Mas, obviamente, a Netshoes já me provou coisas que o cara não provou. Então, na hora de eu colocar o meu risco do negócio, ou seja, qual o retorno que eu ia buscar para eu poder pagar X milhões de reais nesse negócio. Num cara que está aqui, eu vou ter que ter um retorno muito maior para eu investir a mesma coisa. Então, a Netshoes ela acaba ganhando valor sobre isso, muito embora não gere caixa, assim como qualquer ideia não gera caixa, pelo risco, entendeu? Então, assim, a Amazon tem um baita valor e, de fato, eu acho que gerou caixa. Acho que a primeira vez gerou caixa agora. Não tô... Acho que a Netshoes também gerou. Mas ficou anos sem gerar caixa. E quando você não gera caixa, quando você consome caixa, o investidor tem que ficar dobrando a mão. A companhia tem que continuar captando recursos, emitindo bond, emitindo ações, enfim. Tem que continuar dobrando a aposta para sustentar o negócio quebra. Né? E eu acho que o grande valor que está é nisso. A diferença entre a Amazon e um cara que está vendendo coisas pela internet é porque a Amazon tem uma base enorme, então o potencial dela futuro é muito maior do que o cara que está agora. Tem muita gente que critica a Amazon, diz que a Amazon é a única organização filantrópica financiada por Wall Street. Tem uma série de outros modelos por aí. Isso é polêmico. O próprio Warren Buffett não compra um negócio porque o próprio negócio de startup, ele ser baseado em inovação, em quebra de paradigmas, é muito difícil de projetar. De fato. Eu acho que números são totalmente eclipsados pela parte qualitativa do negócio. E a qualitativa é meio que... Mas tem um horizonte para isso, né? Quer dizer, o investidor não pode esperar 10 anos, 15 anos para começar a ver aqui. Uma parte deles não, né? Começar, qual é o horizonte disso, né? A Amazon esperar. Eu acho que existe hoje por isso que eu perguntei, porque na verdade eu provoquei por claro. conta disso, né? Porque existe hoje uma distorção muito grande do conceito de o que é maturidade de uma empresa, né? Em que momento ela alcança o ponto de investimento. Às vezes, para uns, nunca. Né? De fato. Como ele falou ali, nunca investiria num Waze que não sabe até hoje como é que vai ganhar dinheiro. Quer dizer, mas é um modelo de negócio que... É porque tem passivo e passivos. Tem fundos de pensão, provavelmente não colocariam um modelo de negócio inovador, e tem o venture capital. Eles pensam de forma diferente. O que eu... Fazem conta de forma diferente. Em Wall Street, a Amazon chama de The River of No Return. E ela estava no PI dela, estava outro dia 970 e pouco. É porque eu ia... O normal é de 10 e 20. É porque eu ia pequenininho. O PI da Amazon é 970 e pouco. De fato. E tem uma outra questão, que na existência dela inteira, ela nunca teve um momento de brusca subida de juros. Todas essas empresas, Twitter e tal, se tiver um momento de brusca subida de juros, aí pode ser que fique impossível financiar. Fique inviável, né? Faz sentido. A bolsa cai e aí fica impossível eu acho que tem um ponto que você falou, que é super importante, é assim, né? A gente não pode pegar o mercado americano, o mercado de gente que investe em Amazon, essas companhias, Waze, enfim, e trazer aqui para o Brasil, né? Por quê? Porque o método de investimento do investidor institucional que toma essas companhias num IPO nos Estados Unidos, as variáveis que eles olham para tomar essa companhia são completamente diferentes das variáveis que a gente vai olhar aqui. Primeiro que, você falou bem, o mercado lá é um mercado de juros zero, ou quase zero, inflação baixa, enfim, quando você muda isso no modelo financeiro, isso muda completamente as perspectivas do negócio. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que o pessoal de Wall Street, eu acho que está longe de ser filantrópico. Então, a turminha do Investment Banking que vai fazer roadshow para vender esse business, sabe exatamente o que está vendendo e sabe exatamente como precificar isso. Então, eles ganham muito dinheiro colocando essas companhias no mercado de capitais. Essa precificação é feita de vários. Eu acho que nem tem dúvida. Eu não teria nem dúvida. Num caso bem brasileiro,
X. Empresas X que foram vendidas como PowerPoint e eram empresas, entre aspas, maduras. Né? E aconteceu o que aconteceu. Então, assim, Eu tive um sócio meu, que foi sócio do nosso negócio um tempo atrás, chamado Rubens Cavalieri. Ele foi MD da Merrill Lynch e participou de um dos IPOs de uma das empresas X, que eu acho que foi a OGX. Ele contou pra gente que quando ele estava fazendo roadshow lá fora, buscando investidor para fazer o IPO aqui, um analista de research da Merrill Lynch gongou o deal, falou assim, não faz, não tem preço, não dá para abrir o book, nós não vamos vender isso. E tinha um baita conflito de interesse, porque ele era do investment bank e ele tinha total interesse em vender o negócio, em fazer um bom book para a companhia, para abrir capital aqui. E o analista da própria Merrill Lynch disse, não sustento esse valor, não sustento esse negócio. Se você pegar o livro que a menina escreveu do Ike aí, tem conta lá o nome do Rubens e desse analista. E eles passaram por cima do cara. Por quê? Porque os FIIs do IPO eram muito grandes. Então tem um pouco isso também. No final dos contos, você, como é uma coisa muito subjetiva, você nunca sabe até que ponto o cara acredita na história e ele simplesmente está dizendo que acredita na história para vender. Exato. Então, isso, na realidade, é um outro ponto que favorece o que você falou, de você levar até onde você puder a sua ideia. Porque isso mostra que o fundador está comprometido. Sem dúvida. Porque se o fundador não botou um centavo do dinheiro dele, simplesmente montou o PowerPoint, né, e aí não vamos falar daquela pessoa que já foi citada aqui 3 vezes depois, aí o cara vira empreendedor de pau. Né? De fato. Aí o valor é um pouco... de fato. E tem outro fator, quando você recebe um investimento, falando por experiência, por 3, 4 meses, 6 meses, você vai se arrepender daquele investimento. Você de fato vai falar assim, pô, eu poderia ter ido mais além antes de receber o investimento. Por quê? Porque, às vezes, dependendo do sócio, às vezes eles pegam um percentual grande, às vezes, porque exatamente isso que você foi comentado aqui, que é o seguinte, cara, eu vou abaixar muito esse valor que eu vou depositar porque vocês estão com pouca atração ainda. Entendeu? Mas eu vou investir. Mas essa parte é minha. E a outra que eu fiz também foi receber um investimento, mas aquele negócio sócio muito chato. Só que foi o que mesmo você falou, às vezes a gente fica querendo muito buscar investimento e esquece do próprio negócio. Entendeu? Então, é exatamente isso. Vai até o fim, por quê? Porque investidor, cara, assim, todos os meus amigos que receberam investimento, todos eles se arrependem. Entendeu? Se arrepende assim, fala, pô, poderia ter ido mais além do que estar aflito por um investimento. Tem um ponto importante que vou pegar, não sei se mais alguém tem uma pergunta, mas é um ponto super importante que você falou, e eu não falei aqui, falha minha, chama governança do negócio. A depender do quanto você leva o negócio para maturidade, né? Maturidade, enfim, vou nem usar a palavra porque a palavra já se relativizou aqui, não tem problema. O quanto você leva o negócio adiante antes de você receber um investidor, você está colocando um sócio dentro de casa, e sócio é um negócio muito difícil, você vai ter mais ou menos barganha com essa governança, entendeu? Então o que você falou assim, sócio é chato, chato significa governança. Né? Eu, sinceramente, minha falta de experiência em startup, eu não sei nem como é que funciona esse tipo de acordo, mas no negócio que a gente faz de private equity, enfim, a maior parte dos negócios não fecham, não acontecem por causa da governança. Quem vai mandar o quê, aonde, como, e quando fecham dá um problema. A gente já cansou de fazer negócio que, na verdade, já é o segundo passo, é quando já deu o problema e a gente tem que resolver. Que já estão brigando, já estão, enfim. Eu fiz um negócio característico aqui no Rio, vou falar para vocês, porque já é público, a gente assessorou o sistema Elite de ensino para ser vendido para o Gera, que é um fundo de venture capital do Jorge Paulo Lemann, e que a situação lá foi essa, o Gera fez um investimento, a coisa andou bem até um determinado ponto e depois aí foi para violência. Então a gente chegou para tentar resolver o negócio e acabou sendo resolvido fazendo uma venda total do business pro fundo. Mas o que você falou é super importante. Quanto mais longe na tua história, quanto mais você investe teu próprio capital,
teu próprio capital humano, teu próprio dinheiro, antes de você buscar um sócio desse, mais barganha você vai ter, para valor e para governança. E outro ponto aí que você falou, que é essa questão das variáveis, cara, todo mundo falava isso, eu não acreditava, mas eu já vi amigos que conseguiram levantar 20 milhões com PowerPoint. Eu já vi mesmo que eu estava na reunião com eles. Aí que levantou bi para lá. Assim, vale muito do time e da sua capacidade de venda. Normalmente o empreendedor tem que ser vendedor, tem que ser, e o cara vê isso, entendeu? Então vale muito do time. Eu já vi uma empresa que estava iniciando, conseguiu um investimento muito alto assim, a empresa quebrou, entendeu? Por quê? Porque o fundador tinha uma grande capacidade, uma grande lábia, entendeu? E como que é que você faz esse levantamento, fluxo de caixa? Às vezes você bota uns valores lá, vai numa reunião, fala com o investidor quer ver sentido naquilo, quer brilhar os olhos, só isso. Pode não ser, eu estou falando isso porque de fato aconteceu. Sim. A técnica pode ser diferente. Não, eu já vi vários casos acontecerem assim. Mas, assim, a gente falou aqui, o Ike vendeu isso. E hoje em dia, apesar do mercado estar muito cético com startup, que assim, ano retrasado, eu vim da aceleração da Wire lá. E a aceleração da Wire, que é lá de São Paulo, você faz o quê? No final, você conversa com os maiores investidores ali. E todos eles estão muito céticos com esse mercado no Brasil, até porque o CDB está dando um valor alto. Então, ele fala assim, cara, investir em negócio que está começando, que não tem um negócio que o aumentar 100 vezes em 5 anos, e colocar no CDB, eu prefiro colocar no CDB. Eles falam isso. Então, esse é um ponto. Embora eu ache essa lógica completamente errada. Porque o CDB, dentro da crise de 5 anos, é irrelevante para o startup, tá? Se não retorno de 100 mil. Não, tudo bem, estou falando, é a lógica da cabeça. Não, é uma lógica, mas é uma lógica errada, eu ver. Para um investidor que está disposto a correr o risco da startup. É porque tem um risco aí na conta, hein? Um negócio desse tem que ser puro pela natureza, na casa de 10 vezes, 20 vezes. Senão, vale a pena pensar nisso. E o cara tem que ter uma carteira por vários. A lógica do venture capital que o cara raramente investe numa só, o investidor não compra, não olha, não trabalha, porque a maior parte delas quebra, etc. Então, eu acho que os juros deveriam ter um pouquinho feito, mas eles devem estar mais queimados na crise. Fica todo mundo nervoso, ansioso para não colocar em risco. Tem essa aversão a risco que ocorre naturalmente. Fala, Marcelo. Sobre governança, a gente está passando, né, por algumas etapas dessas lá na Vialink. A gente sempre volta nessa discussão. O que é melhor? A gente levar uma proposta ou a gente parar para ouvir? Porque no final das contas vai ter que ter um acordo, né? Sim. Se for levar o que levar? Quais assuntos têm que ser discutidos em governança que são super fundamentais? Levar para quem? Para discutir com o investidor. Você está falando... Uma coisa sobre um pitch dessa. Perfeito. Que tipo de coisa de governança vale a pena colocar e o que não vale? Porque, pelo visto, é um ponto super polêmico aí na hora de fechar o acordo. Normalmente, o investidor coloca a proposta financeira como uma proposta de governança. Normalmente, o dinheiro vem atrelado à proposta de governança, tá? Isso é o normal. Se você perguntar para mim assim, se a gente tiver oportunidade, eu posso colocar? Eu preferiria colocar, tá? Agora, quando eu digo prefiro colocar, é porque eu já sei mais ou menos o que o investidor financeiro vai pedir de governança. E o que é? A via de regra, ele quer controlar o dinheiro. Essa é a primeira coisa. Então, ele quer sentar no caixa. Primeira coisa. Segunda coisa, ele quer controlar o nível de endividamento do negócio. Então, ele pede alguns covenants de dívida. Ele pede, na verdade, veto. Via de regra, eu quero vetar investimento acima de tanto, eu quero vetar tomar dívida acima de tanto, eu quero ter direitos de veto, tá? A resposta à tua pergunta, eu até fui temerário, eu precisava perguntar para você primeiro o quanto nós estamos falando de participação, porque se o investidor tem 10% é uma coisa, se ele tem 49% é outra. E via de regra ele não quer ter controle, né? Ele quer. Depende. Eu tenho a Gave Investimentos aqui, é uma companhia que caracteristicamente faz investimentos minoritários, relevantes, mas minoritários, não quer ter controle. Eu tenho outros investidores, Carlyle, que quer controlar. Então depende do investimento. Mas vamos falar no caso, porque quando o investidor está controlando, a nossa posição de barganha para a governança é super ruim. Vamos falar no caso que o investidor não está controlando, que ele está minoritário no negócio, relevante, digamos assim. Normalmente ele vai pedir para indicar um diretor, e via de regra é o diretor financeiro da companhia, indicado por ele. Ele vai te pedir
uma série de itens de vetos em conselho ou super maioria. Antes de tudo, né? Primeira coisa, montar um conselho de administração, Transformar em SA, montar um conselho, toda essa parte. Monta o conselho de administração, ele vai ter algumas cadeiras, não vai ter a maioria do conselho, senão ele estaria controlando o negócio. Mas normalmente ele tem menos cadeira do que vocês, mas a cadeira dele tem alguns poderes mais qualificados do que os de vocês, vetos nessas matérias. E principalmente, e uma coisa que é talvez o mais relevante nesse negócio, a depender do perfil do investidor, ele vai querer ter a chave de saída. Isso é uma discussão grande com uma coisa chamada drag along. Desliga e puxa o dinheiro dentro de volta. Não é bem assim que funciona, mas normalmente ele fala assim, olha, se eu tiver uma oportunidade de vender a companhia e eu precisar vender 100% das cotas, das ações, eu posso te dragar e vender junto. Chama drag along isso. Qual é a discussão? Cara, você não vai poder vender a qualquer preço. Tem uma puta discussão de... Desculpa o meu palavreado aqui, porque o palavreado do mercado financeiro é bem pior do que isso. Mas assim, ele vai ter uma série ele vai procurar ter uma série de direitos desse. Vai ter um tag along para ele como minoritário. Se você vender o controle, ele quer poder vender junto na mesma oferta. Enfim, tem uma série de medidas patrimoniais que ele vai te pedir. Basicamente indicar diretor financeiro para sentar no caixa, ter veto em tomar dívida, investimento, tamanho disso, ter direito de fazer M&A, que enfim, de vender a companhia, e também ter veto para você não fazer. Normalmente são essas as... Isso são os grandes temas, tá? De uma governança. Não ser diluído. Uma proteção contra a diluição, já vi um monte de coisa. Proteção contra a diluição, ele quer proteção às vezes contra o investimento dele, ele vai dizer, olha, se você quer put call, ele vai querer ter uma put contra você para ele sair, dando uma taxa de retorno mínima, já vi tudo isso. Entendeu? Ele vai querer ter uma call contra a tua companhia, ele vai querer ter um kicker num evento de liquidez, se tu vender, ele vai querer vender junto com ganho, enfim. Tem uma série de coisas que dá para... Tem criatividade e a turma é bem criativa, geralmente. Entendeu? Mais alguém? Em geral, você espera a proposta, o cara vem com a proposta, né? O normal é que ele venha com a proposta financeira junto com a proposta de governança. Ele vai dizer assim, olha, meu dinheiro vai com isso aqui. E aí você começa a discutir as duas coisas. Ele bota o MOU lá, uma NBO e vai com tudo. O que normalmente a gente faz, quando tem oportunidade, você joga primeiro. Você fala, olha, aqui tá, a gente pensa isso aqui. E aí você já sabe mais ou menos o que você já joga enviesado, né? É a tal da história de quem manda a primeira minuta, né? Advogado sabe disso. Quem manda a primeira minuta. Se você quiser mandar a primeira minuta, tu vai gastar mais dinheiro com o advogado, porque ele vai minutar o negócio inteiro. Mas pelo menos tu já estaciona o negócio como você quer. Se tu recebe a primeira, o cara que gastou dinheiro com o advogado. Mas a primeira minuta já vai estar bem enviesada pro lado dele. Mais alguém? Então, agradecer. Fechou. Leonardo. Obrigado.